vamos fazer nossas previsões para 2022. Então, se você está vendo esse vídeo, isso daqui é simplesmente o nosso ponto de vista sobre o que a gente acha que vai acontecer em 2022. Não está escrito na pedra, mas é o que a gente já vem analisando há algum tempo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre visões econômicas para você que gosta de investimento, que segue o nosso canal, e o que isso pode prejudicar ou favorecer você nos seus investimentos no dia a dia e nas suas tomadas de decisão. Então, fica aqui o disclaimer para ninguém falar nada aqui no comentário, que a gente não avisou, é simplesmente nossa visão, não somos analistas de nada, é a opinião do Luiz e do Felipe. Então se liga aí no que tá por vir em 2022, que a gente acredita que você tem que ficar de olho nesses assuntos aí. Luizão, poxa, cenário político. Cenário político a gente já até abordou em alguns vídeos anteriores que ele tem uma atuação em outros cenários, né? Principalmente o econômico, né? E quando a gente pensa em 2022, no cenário político de votação de futuro presidente, principalmente pós-pandemia, a gente vê um cenário bem conflituoso, né? Exatamente. A gente já vem passando há muito tempo, né? Eu acho que desde 2016, uma polarização muito grande no país. E isso vem sempre se tornando cada vez mais evidente nas últimas eleições que a gente tem analisado. E isso sempre é muito ruim para todo mundo, seja para a população, no modo político em geral, ou também para a economia, no modo político em geral, né? Então, a gente está sempre falando de pontos muito opostos e extremos, brigando pela mesma posição. E as pessoas hoje em dia não aceitam mais o meio termo, né? Ou é branco ou preto, e nunca temos um meio cinzento aqui. Então, eu acho que a gente tem que ser a favor de 50 tons de cinza nessas discussões do nosso dia a dia. E o mais legal é que quando a gente fala de polarização nesse sentido esquerda, direita, ou pelo menos de dois candidatos com um perfil bem populista, quando a gente fala de Bolsonaro e Lula, realmente agora, ultimamente, tem se falado muito do Moro, né, como terceira via. Mas será que isso aí ainda se concretiza? Pelos números, pelas últimas pesquisas, parece que não, mas é algo que a gente tem que sempre estar avaliando, principalmente quando a gente traça metas para o ano. Quando a gente traça metas, por exemplo, para o ano de 2022, como é que eu devo agir em termos econômicos, meus investimentos para 2022? Poxa, a primeira coisa que eu penso é, um ano instável, é um ano que eu tenho que ser mais arrojado nos meus investimentos, é um ano que eu tenho que ficar um pouco mais receoso com meus investimentos. Como principalmente o pessoal dos outros países estão enxergando a gente está passando confiança para alguém de outro país fazer um investimento aqui no Brasil? Isso são pontos importantíssimos para a gente se avaliar quando a gente pensa nesse lado econômico, né, Luizão? Eu acho que vamos dividir aqui em tópicos, né? Vamos analisar de fora para dentro, que eu acho que fica mais fácil. O Brasil, nesses últimos 4 anos, não ficou com uma imagem muito positiva lá fora. A gente perdeu muita credibilidade, principalmente em grandes fóruns, principalmente grandes parcerias com países que eram nossos grandes aliados, principalmente econômicos. Então, essa ruptura e mais pandemia, crise de logística mundial que está ocorrendo ainda e vai demorar um bom tempo para se estabilizar. A crise de suprimentos, principalmente de chips e eletrônicos, que a gente consome muito no Brasil e é totalmente externo, importado, principalmente da China, tem impactado de muito todas as cadeias produtivas. Então, numa visão internacional, a gente já é muito prejudicado. Então, os investimentos no Brasil caíram muito. Se você pegar os dados, a nossa bolsa foi a bolsa mais desvalorizada do mercado. Por um lado, tem esse lado positivo e por um lado negativo, né? Positivo, porque em teoria ela estaria descontada referente ao mercado por 2 pontos, essa falta de credibilidade de investimento, e outro por causa da desvalorização do real perante ao dólar. Então nossa bolsa estaria barata em certo ponto. Porém, negativo porque ninguém está olhando para o Brasil, eles veem o Brasil ainda com muito risco politicamente falando, e por isso, por mais que seja barato, eles têm muito receio de investir no Brasil. Então a gente perdeu muito crédito em referente à classificação externa do nosso país. E quando a gente fala em investimento, principalmente no lado econômico, numa política de incertezas, a gente tem que estar preparado, né? E quando a gente fala, principalmente nisso que o Luiz falou, de o dólar está forte, a gente tem que falar, poxa, será que nos meus investimentos eu tenho algo que está pensando, ou pelo menos eu tenho ganhos em dólar? Importantíssimo a gente ter essa diversificação. Isso é algo que a gente vai falar em futuros vídeos aqui no Conexão, para ficar bem mais claro para você e também te dar meios de como pensar nesse tipo de investimento, mas é algo que a gente sempre tem que ter em mente. Poxa, numa política de instabilidade, o dólar sempre tende a
dar uma subida. Então é algo que realmente eu tenho que estar munido, ou pelo menos ter na minha carteira de investimentos, para que se numa moeda interna eu perder o meu poder de compra, pelo menos numa externa eu estou tendo algum tipo de ganho, né? Analisando esse cenário muito mais externo, vale a pena você estudar, se expor a investimentos estrangeiros. E recomendação minha, primeiramente falando, coloque o dinheiro literalmente no exterior. Não compre BDRs nacionais que repliquem índices internacionais. Se você tiver um tempinho, estude e mande dinheiro para fora numa corretora estrangeira. Por quê? Isso te dá mais segurança caso aconteça alguma crise econômica no Brasil. Você pode acionar essa corretora estrangeira estando fora do Brasil. Para ter literalmente uma diversificação distinta entre países, vale a pena você abrir uma conta lá fora para você fazer investimento no exterior. Caso não consiga, tranquilo, se exponha a índices internacionais que podem ser que tenham uma valorização muito grande, ou até fundos de moedas, que eu acredito também que vai ter uma grande valorização perante o cenário que está se construindo, né? Agora, Felipão, o que você acha que vai acontecer ano que vem, já que já está sendo tortuoso esse caminho político brasileiro nesses últimos anos? Ano que vem, que é o ano de eleição, tendência é ficar complicado, né? Principalmente quando a gente fala em polarização, uma parcela da população, às vezes, ela se sente meio de fora, né? Poxa, eu não me sinto representado nem por um e nem por outro. Tanto que já é previsto no ano que vem ser o recorde de abstenção, principalmente numa situação de segundo turno. E justamente por o Moro, que vem se desenhando ser essa terceira via, ainda não está com essa, pelo menos em pesquisas, essa força toda, né? Então esse tipo de abstenção mostra que realmente me parece que é algo que é uma bomba com pavio aceso. Ano que vem, infelizmente, o cenário de conflito, principalmente conflito político, espero que você não desenhe isso, tá, pessoal? Mas ele é muito forte, e aí quando a gente fala com pessoas que seguem políticos populistas, isso se desenha ainda mais forte ainda. Eu acho que faz tempo que a gente não tem aqui no Brasil uma disputa entre políticos puramente populistas e com seguidores tão enraigados de ambos os lados, tá, pessoal? Eu, basicamente, assim, eu tenho 28 anos e nunca presenciei isso, tá? Pode ser que no passado tenha acontecido isso de uma maneira muito mais forte, mas agora realmente o cenário de conflito político vem se desenhando de uma maneira muito forte, muito agressiva. E é algo que a gente tem que se preocupar. E às vezes, poxa, será que faz sentido estar participando disso? Eu tô realmente seguindo algo que é minha premissa, ou eu estou sendo levado por algum tipo de política populista que me condiciona a ter esse tipo de ação, enfim. É algo que você precisa analisar e ver quais que são as oportunidades que são geradas para você. Analise, coloque no papel quais oportunidades eu vou ter com tal político, ou não participar de algo, poxa, eu vou no menos pior. Será que faz sentido ainda você ter esse pensamento de votar no menos pior? É algo que a gente quer que você reflita. Exatamente. Eu acho que tem 2 pontos aqui que a gente já falou bastante no Conexão. Primeiramente, responsabilidade eleitoral. Eu sei que às vezes é muito complicado a gente ter que tomar algum lado, literalmente algum partido, mas realmente o cenário do próximo ano vai ser muito complicado por N fatores. A gente sabe que as terceiras vias, que seriam frentes contra Bolsonaro e Lula, estão muito pulverizadas. Então, por esse motivo, por elas não serem unificadas, bem provável que elas percam e o segundo turno, se for concretizado, seja Lula e Bolsonaro. E isso vai deixar uma polarização muito grande, porque por mais que eles sejam populistas, eles têm diretrizes muito diferentes, né, e políticas públicas também muito diferentes entre os dois. E é óbvio, pessoal, foi o que eu falei, eu sou a favor de 50 tons de cinza. Vamos, politicamente, não ignorar o que as pessoas falam, mas também ter a mente aberta para entender o que as pessoas acreditam sobre aquele ponto de vista. Eu acho que isso favorece muito a gente poder discutir esse tipo de assunto e agregar, talvez, alguma coisa que as pessoas têm a apresentar para você, e você também tem alguma coisa que você pode agregar apresentando seus pontos para as pessoas. Não simplesmente só defender o seu ponto e não querer escutar o que o outro tem a falar. Isso é o que torna a polarização cada vez mais difícil de ser argumentada, e aí a gente parte para extremos de conflitos, que é o que a gente não quer, mas é o que a gente imagina que pode ser que aconteça ano que vem, e isso é muito prejudicial. O segundo ponto que eu queria falar, o cenário nesse tipo de contexto é muito complicado economicamente falando por causa da imprevisão de mercado. E quando a gente fala de imprevisão de mercado, toda imprevisão vai fazer com que a gente seja desvalorizado. Então, se a gente já está num patamar, em teoria, ruim economicamente falando, onde temos uma inflação muito alta, um desemprego e muita falta de alguns produtos, ou até mesmo produtos viáveis para as pessoas de baixa renda, a tendência no que vem com essas políticas, com a política, né, com a disputa eleitoral, é que seja pior. Então,
reforçando aqui a parte de exposição a alguns ativos internacionais e principalmente analisar no cenário político não só o presidente, óbvio, né? O presidente tem um papel importante, mas deputados e senadores têm um papel tão importante quanto, e sem eles, o presidente não governa. Então, acho que esses são os pontos que eu queria acrescentar aqui nessa parte eleitoral, que realmente vai ser uma decisão muito difícil, independente para quem vocês escolham. Foi o que o Felipe falou, escolham com aquilo que você acredita que seja melhor para você, dentro do que a proposta de governo daquela pessoa tem a agregar ao país, não simplesmente só a ideologia que ela está pregando no dia a dia. Pessoal, e você? Já tem algum lado, escolheu? Sabe quais são as premissas que o seu candidato tem que ter para o ano que vem? Tem algum tipo de dúvida em relação a essa questão eleitoral? Manda aí nos comentários pra gente, que a gente vai fazer algum tipo de conteúdo para te ajudar. A gente normalmente dá algumas dicas sobre a eleição, mas vamos esperar mais pra frente, porque ainda estamos só no começo do ano. E esperamos não estar muito certo sobre o que a gente falou sobre aqui hoje, mas se vocês acham que a gente tá errado em alguma coisa, também bota aqui nos comentários que a gente vai ler todos. E vamos conectar essas ideias, vamos debater de um jeito mais livre e consciente entre todos os lados. Então é isso que a gente quer. E fiquem ligados nos próximos vídeos, que a gente vai trazer novidades para vocês. Isso aí, pessoal. Valeu! Até mais!